Financiamento imobiliário, comprar ou alugar, saque ou price, FGTS ou não, a conta real de 2026. Fala pessoal, aqui é Júnior Salles, apresentador no canal Na Ponta do Lápis, e eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreve. Se você quer aprender mais sobre educação financeira, você está no lugar certo. Vamos para os vídeos? A compra do imóvel é a maior decisão financeira que a maioria das pessoas vai tomar na vida. Um compromisso de 20, 25 até 30 anos, centenas de milhares de reais em jogo. E a maioria das pessoas toma essa decisão baseada em emoção, pressão social ou conselho de um corretor. Alugar é jogar dinheiro fora. Você talvez já ouviu essa expressão. Hoje a gente vai descobrir se isso é verdade. Com números, vamos ver as taxas reais dos bancos em 2026. A diferença entre saque e a tabela Price. O que pode custar até 80 mil reais. Como usar o FGTS de forma inteligente e a única pergunta que realmente decide se você deve comprar ou alugar. Agora um dado, 150 mil reais por escolher o banco errado. Não por não entender, não por se qualificar, por não comparar as taxas. Em junho de 2026, a diferença entre a menor e a maior taxa entre os grandes bancos é de mais de 2%. Isso significa que dois vizinhos comprando o mesmo apartamento ou casa pelo mesmo preço podem pagar valores totalmente diferentes ao final do financiamento. E o que decide isso? Uma visita a mais, uma simulação a mais, uma negociação a mais. As taxas dos bancos em 2026. Antes de qualquer coisa, essas taxas são de junho de 2026 e podem mudar. Sempre simule antes de assinar. Dito isso, aqui está o cenário atual. Então, conforme vocês podem ver, tem o banco, a taxa mínima e uma observação que é sempre importante. Então, aí nós temos uma relação de banco, Caixa Econômica, BRB, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Programa Minha Casa Minha Vida, as suas taxas, né? Alguns pontos críticos que esse ranking não mostra. A taxa nominal não é o custo real. O que importa é o custo efetivo total, conhecido como SET. O SET inclui seguros obrigatórios, tarifas administrativas e outros encargos. Uma taxa de 11,19% pode ter um SET de 13% ou 14%, dependendo dos seguros exigidos. Sempre peça o SET, não só a taxa nominal. E compare entre outros bancos, pelo menos 3. O esforço de uma semana de pesquisa pode economizar de 80 a 150 mil reais num financiamento em 30 anos. Saque ou tabela Price, a diferença é de 80 mil reais. Agora, um dos pontos que mais gera confusão, saque ou tabela Price. Essa decisão pode fazer uma diferença de dezenas de milhares de reais no total pago. Então, conforme você pode ver, nós temos aí alguns critérios como parcela inicial, parcela final, total de juros, custo total, risco, indicador. E nós temos aí o comparativo da tabela saque com a tabela Price. Tá? Agora, nessa tabela, a gente vai ver uma simulação real de um imóvel no valor de 300 mil, com a entrada de 20%, financiando 240 mil por 30 anos, a uma taxa de 11,5% ao ano. Então, conforme você pode ver aí, nós temos as duas tabelas, a saque e a price. O valor do imóvel, né? O valor das primeiras parcelas, a última parcela, o total de juros e o total pago. E a economia final. A economia no saque foi de 80 mil reais, a menos no total pago. Isso é o equivalente a um carro 0 km que você não precisaria comprar ao longo dos 30 anos. A contrapartida, a primeira parcela no saque, ela é maior. Você precisa de mais renda aprovada no início. Regra geral, se você tiver renda para aprovar o saque, sempre prefira o financiamento saque. Como usar o FGTS com inteligência? Se você ainda não assistiu o episódio 10 sobre o FGTS, recomendo muito antes de comprar um imóvel. Aqui a gente foca especificadamente em como usar o FGTS num financiamento imobiliário. Então, conforme você pode ver aí, o uso do FGTS com as condições em 2026. A estratégia mais poderosa de usar o FGTS como entrada
Cada real do FGTS usado como entrada é R$ 1 que não vai acumular 11,5% de juros ao ano. Um exemplo, R$ 50 mil de FGTS usados como entrada reduzem o saldo do financiamento em R$ 50 mil. Em 30 anos, esses 50 mil teriam gerado mais de R$ 150 mil em juros se ficasse no financiamento. O FGTS rende apenas 3%. Os juros do financiamento são de 11,5%. A matemática é clara. Comprar ou alugar? A conta honesta de 2026. Agora a pergunta que todo mundo faz: é melhor comprar ou alugar em 2026? A resposta honesta depende. Eu vou te dar as ferramentas para calcular o seu caso. Então, conforme vocês podem ver aí, nós temos o critério, né? Comprar financiamento ou alugar e investir a diferença. Então, como vocês podem ver aí essa tabela, ela traz essas informações. Ou seja, para você um dado importante de 2026, o aluguel subiu 8,40% em 12 meses, praticamente o dobro da inflação. Mas a rentabilidade do aluguel como investimento é de apenas 6% ao ano, muito baixo da Selic de 14,25%. Isso significa, se você tem dinheiro para comprar um imóvel à vista e o objetivo é renda, a renda fixa pode ser mais vantajoso financeiramente do que o aluguel do seu imóvel. Mas se o objetivo é moradia própria com estabilidade de longo prazo, comprar faz sentido. A regra dos 200, ferramenta prática para decidir. Divida o valor do imóvel pelo aluguel mensal equivalente da região. Se o resultado for menor que 200, matematicamente favorece a compra. Se o resultado for maior que 200, matematicamente favorece o aluguel e investir é a diferença. Exemplo, um apartamento de 500 mil com aluguel de 2.500 por mês, ele é igual a 200 no limite. Outro exemplo, apartamento de 600 mil com aluguel de 2.500 é igual a 240. Favorece alugar. Agora, como de costume aqui no canal, eu quero trazer um caso real para vocês. 2 irmãos, 2 decisões. Deixa eu te contar sobre o Felipe e a Carla, irmãos que tomaram decisões opostas em 2016. Os dois tinham 60 mil de entrada e renda de 6 mil por mês. Felipe comprou em 2016, Carla alugou e investiu em 2016. Quem ganhou? Financeiramente, Carla tem mais patrimônio, mas Felipe tem um imóvel próprio, não paga aluguel e a parcela saque já caiu muito. E o Felipe não depende de ninguém para morar, Carla sim. Essa é a realidade. Não existe resposta universal. Existe o que faz mais sentido no momento para você. Plano de ação. 6 passos antes de assinar. Vou te passar 6 passos que todo mundo que vai comprar um imóvel deveria seguir antes de assinar qualquer contrato. Passo 1. Aplique a regra dos 200 ao imóvel que você quer comprar. Pesquise o aluguel de apartamentos ou casas similares na mesma região. Divida o valor do imóvel pelo aluguel mensal encontrado. Se for menor que 200, matematicamente favorece comprar. Se for maior, analise com cuidado. Passo de número 2. Calcule o custo efetivo total, não só a taxa nominal. Peça a planilha do SET em pelo menos 3 bancos diferentes. Inclua seguros obrigatórios na conta. Pode adicionar de 0,5% a 1% ao ano. Comparar só a taxa nominal é comparar preços sem impostos. Passo de número 3. Escolha saque sempre que tiver renda aprovada. O saque economiza dezenas de milhares de reais no longo prazo. Se a parcela inicial do saque for aprovada, não há razão para escolher a price. Passo de número 4. Use o FGTS como entrada. Não guarde para amortizar depois. Quanto mais cedo o FGTS reduzir o saldo do financiamento, menos juros você paga. R$ 1 de FGTS na entrada vale mais que R$ 1 de FGTS amortizado de 5 anos depois. Passo de número 5. Negocie como se fosse pagar à vista, com a carta do banco. Com a carta de crédito aprovada pelo banco, você tem poder de negociação de comprar à vista. Use isso. Peça desconto ao vendedor 5 a 10%. É comum em negociações diretas.
Passo de número 6. Planeje a portabilidade de crédito para o futuro. Com a Selic projetada em queda para 12,5% até o final do ano de 2026, as taxas de financiamento podem cair. A portabilidade de crédito imobiliário é gratuita e permite migrar para uma taxa menor no futuro. Compre agora com a taxa atual, faça a portabilidade quando as taxas caírem. Então, o que a gente aprendeu hoje? A diferença de 1% na taxa de financiamento pode custar 150 mil em 30 anos. Compare sempre. Em junho de 2026, a Caixa lidera com 11,19% a taxa ao ano, mais a TR. O Banco do Brasil chega a 10,26% para os pró-cotistas. O saque economiza 80 mil reais frente à tabela Price do mesmo financiamento. Se conseguir aprovar, prefira a tabela saque. O FGTS na entrada vale mais do que o FGTS usado anos depois. A matemática é clara. A regra dos 200. Divida o valor do imóvel pelo valor do aluguel. Se for menor, favorece comprar. Se for maior, favorece alugar e investir. Os 6 passos. Regras 200. O custo efetivo total completo. Escolher saque. FGTS na entrada. Negociar como à vista e planejar a portabilidade. A decisão de comprar ou alugar não é financeiramente apenas, é da sua vida. Mas a matemática precisa estar certa. Agora ela está. No próximo episódio a gente vai falar sobre educação financeira para filhos. Como ensinar crianças e adolescentes a lidar com o dinheiro e por que começar cedo muda tudo. Não perde. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários se você prefere comprar ou alugar e por quê. E até o próximo vídeo aqui no canal, na ponta do lápis.